Beleza? Muito boa tarde, programa Tarde desse domingo 13 de 4 de 2025. Tem oferecimento do Salão Charmez. Mandar aquele abraço para o Salão Charmez, papelaria FG, que está sempre com nossos brindes. A gente está sendo recebido pelo ilustríssimo padre Antônio Luiz. Se apresenta um pouco como é que despertou essa chegada do sacerdote e um pouco da sua trajetória aqui com a Igreja São José Operário. Muito prazer, é uma alegria recebê-los aqui nesta tarde. Eu sou o Padre Antônio Luiz, como já mencionou, sou natural de Batalha, aqui no Piauí, sou missionário redentorista, desde 2016 que estou na Congregação do Santíssimo Redentor, que cuido desta paróquia de São José Operário, aqui em Teresina. Fiz meu acompanhamento vocacional nos anos de 2014, 2015, após 2016 ingressei na congregação, fiz filosofia na etapa do aspirantado e pós-estudantado da vida religiosa em Fortaleza, noviciado em São Paulo, juniorato, que é o tempo que nós estudamos teologia, aqueles que irão ser sacerdotes em Goiânia, e após esse tempo de juniorato, eu vim como estágio, que a gente tem um tempo de pastoral antes de sermos ordenados e recebermos os votos perpétuos aqui em Teresina. E aqui fiquei. Fiz meus votos perpétuos, depois a ordenação diaconal. Em novembro do ano passado, de 2024, fui ordenado sacerdote lá na minha cidade natal, em Batalha. E continuo atuando aqui na paróquia de São José Operário, aqui na zona norte de Teresina. A gente iniciou, já está no momento quaresmal, a gente iniciou hoje a celebração da Semana Santa com o Domingo de Ramos. Estão nos perguntando aqui o verdadeiro significado da Semana Santa. A Semana Santa, ela abarca esse momento triunfal, de Jesus que entra em Jerusalém no Domingo de Ramos, e caminhamos com ele nessa entrega. O ponto principal mesmo da Semana Santa é o Tríduo Pascal. O Tríduo Pascal, que celebramos a paixão, morte e ressurreição de Jesus. As pessoas celebram bastante, às vezes, o Domingo de Ramos, e nas outras celebrações, principalmente do Sábado Santo, da Vigília Pascal, que nós celebramos a ressurreição de Cristo, é um pouco, assim, sem a participação do povo. Vem como um feriado, mas não. Muito mais importante do que o Natal é a celebração da Páscoa. Então, seria o momento de nós recordarmos a entrega do Senhor. Ele que entra em Jerusalém, sendo aclamado no domingo, e vamos fazendo esse percurso, este caminho com Jesus, que vai à cruz, mas também ressuscita. A gente fala da Semana Santa para os cristãos e quais são os principais eventos que ocorrem durante essa semana, que se intensifica mais a ressurreição de Jesus Cristo, o momento de ressuscitar, né? Que fica, a igreja passa por um tempo que tem um manto coberto do rosto. Como é que é feito tudo isso aí? Temos uma preparação antes de iniciarmos a Semana Santa. Temos a preparação da Quaresma. Então, a Quaresma é esse tempo que ele chama a penitência para abrirmos o nosso coração ao arrependimento, principalmente acolher este dom de Deus, esta graça, essa entrega do Senhor por cada um de nós. Então, na Semana Santa temos estas celebrações principais, a entrega do Senhor na Quinta-feira Santa, na Eucaristia, celebramos esse doar-se de Deus, deixando-se como este sacramento do corpo e o sangue de Cristo, que é a Eucaristia. Também temos a celebração da Paixão. E antes disso, como você falou, do cobrir as imagens, o velar. O Missal Romano traz que no quinto domingo da Quaresma, pode-se, é algo que fica a critério de cada paróquia. Não é obrigatório cobrir as imagens. Mas conserva-se o costume que surgiu no século XII de cobrir as imagens, a velácio, velar, cobrir as imagens. Alguns estudiosos dizem que significa esse gradual penitência, o jejum que cresce. Então, na última semana, a gente faz o jejum dos olhos. As imagens, qual é o papel das imagens? Ser um canal ao que a gente consiga adentrar este mistério. E essas pessoas, ou o próprio Cristo, aquele que fez a vontade do Senhor totalmente, essas imagens que representam aqueles que fizeram a vontade de Deus.
nos nos ajudam a aproximar-se deste Senhor, deste Deus que tanto nos ama. Por isso a gente cobre, né, faz esse jejum, destes sinais, né, externos que nos ajudam a rezar, para que possamos, nesta penitência, estarmos abertos para estes momentos grandes que o Senhor nos concede dentro da Semana Santa, essas celebrações. Fé e espiritualidade. Como é que você vê que esse momento que intensifica mais? Semana Santa? Sim, é algo que toca, né, o povo de Deus. Não é somente sentimento. A gente, às vezes, vê muito sentimento, somente sentimento. E a fé não é um sentimento. A fé é uma decisão. E a espiritualidade é um modo de viver. Né? Espiritualidade é viver segundo o Espírito. O Espírito Santo, aquele que nos move, nós que somos batizados, cristãos batizados, acreditamos que o Espírito habita na igreja, habita em nós, né? E a nossa espiritualidade se manifesta nessas celebrações, tanto nas celebrações litúrgicas, quanto nas celebrações devocionais, né? Que você pode ver as várias procissões, as devoções como a contemplação das dores de Maria, das 7 dores de Maria, as últimas palavras do Senhor na cruz, a procissão do encontro do Senhor dos Passos com Nossa Senhora das Dores, que são celebrações que nos ajudam, né, a adentrar neste mistério de amor, de entrega de Deus por cada um de nós. Tradições, dentro da fé católica, tradições que, dentro do surgimento da Igreja Católica, até hoje perdura ainda, existe que são praticadas. É isso. As tradições, elas surgem com o tempo. Digamos, desde o início da fé católica, a gente não há uma tradição, tem a tradição com T maiúsculo, né? A tradição com T maiúsculo é a base da nossa fé, né? São os acontecimentos da espiritualidade, aquilo que está no cerne da nossa fé. E tem as outras tradições que vêm surgindo, né? Que às vezes somem, né? Reaparecem. Algumas tradições como Fogaréu, que tem alguns estados no Brasil e algumas cidades mais históricas do nosso Brasil que ainda se conservam, né? Que é a piedade popular, que ajuda também a crescer na fé, a robustecer da fé que já temos. Elas são algo necessários que não pode faltar? Não, não são algo necessário, mas ajuda-nos a crescer, a lembrarmos, a fazermos memória deste amor do Senhor, desta entrega do Senhor, nas várias nuances, né? Nas várias nuances da vida do Senhor Jesus. Tudo que a gente celebra no catolicismo, na Igreja Católica, nas liturgias, por mais que não tenha o nome de Cristo mencionado, mas tudo nos remete ao Senhor. Quando celebramos a Maria, quando celebramos os santos, tudo nos quer remeter ao Senhor Jesus, que é a centralidade da nossa fé. Elementos primordial que nos leva à salvação, nem sempre na Semana Santa, mas possamos cultivar no decorrer do ano. O que você acha? Mundiais. Não pode faltar na nossa fé cristã. A vivência dos sacramentos, né? Então, a oração pessoal, sim, e a vivência dos sacramentos, uma vivência de comunidade. Muitos cristãos, temos muitos católicos, inúmeros, mas poucos deles são verdadeiramente católicos, aqueles que vivem a sua fé. Então, a assiduidade na missa dominical, principalmente, algo que seria o óbvio para um fiel católico, que se diz católico, né? Conhecer a sua fé, buscar conhecer por que é católico, por que acredita, não porque meu pai era católico, não, mas porque eu tomei uma firme decisão, porque eu conhecia Jesus, conhecia esta fé, não por alguém me ouvir dizer, mas porque eu experienciei. Então faz toda a diferença. É algo que mudaria bastante. Na catequese atual, que a gente chama catequese de iniciação à vida cristã, ela quer trazer do primórdio do cristianismo, como os primeiros apóstolos, eles pregavam esta pessoa de Jesus Cristo. Que a centralidade da nossa fé cristã não é um livro, né? A Bíblia, a Sagrada Escritura, muito importante, está no tripé da nossa centralidade. Mas a nossa fé, a nossa religião se baseia numa pessoa, né?
a pessoa de Jesus, Deus humanado. Aí, tipo assim, vivenciar, não é dizer sou católico, mas se não se não praticar essa Isso prática, não. não é algo que é como se eu tivesse uma xícara e ela ficasse só como enfeite, né? Então, a xícara é guardada numa bela vidraçaria, né? Num guarda-roupa muito bonito, num guarda utensílios, quer dizer, mas se eu não utilizasse é como enfeite. Então, vivamos a nossa fé. Não sejamos somente católicos de IBGE, como diz a piada, só porque somos contados como tal, mas se não vivenciamos, não adianta, né? Então, vivamos a nossa fé com inteireza, né? Conhecendo principalmente a fé. Santo Agostinho só se ama aquele que se conhece, né? E só amamos a igreja, amamos aquilo que ela tem nos dar quando a conhecemos. Não porque fomos uma missa lá um dia ou outro, às vezes não entendemos nem os ritos, aquilo que estamos celebrando, né? Pelo menos eu tinha uma professora que um dia e a missa é um exercício. Ele fica sentando, levantando. Então ela não entendeu, né? Não entendeu o que é ser católico. Ela foi na celebração, mas não celebrou, né? Então algumas pessoas usam o verbo assistir. Vou assistir a missa. Não, você não vai assistir a missa. Você vai celebrar, né? Você vai participar da missa. O padre não é o único celebrante, ele é um celebrante. Ele preside a Eucaristia, preside os sacramentos, porém nós todos somos assembleia celebrante, porque nós somos estes que estamos ativamente participando, né? Eu participo da celebração, não sou um mero espectador, né? Quando a gente compreende verdadeiramente a nossa fé. Tem que ter mais a entrega, né? Tem que ser a entrega, né? Tem que estar mais próximo de Jesus Cristo, tem que participar, né? De forma mais presente, mais ativa, né? Sim, e só pode isso acontecer quando conhecemos a nossa fé, conhecemos a fé cristã, a fé católica. O que marca mais, assim, desde o tempo de sacerdote, que o senhor já está, um tempinho, o chamado de Jesus Cristo, e dentro desse momento da Semana Santa? O que é mais marcante para o senhor? Nesse momento específico, como sacerdote, eu digo não só na Semana Santa em si, nessa semana, que a gente chama de Semana Maior, mas a preparação de Semana Santa, que aumentam a chegada dos fiéis para o sacramento da reconciliação, a confissão. É algo muito marcante de escutar as pessoas que chegam, às vezes, com o coração cheio, chegam entristecidas, pesadas, e depois daquele momento de confissão, de abertura do coração, de reconhecer esse pecador, e a gente, por meio de nós, não é a gente que perdoa, nem o Padre, mas é Jesus, por meio do sacramento que recebemos da ordem, que perdoa. E é algo muito significativo. A pessoa chegar pesada e depois deste sacramento sair aliviada, leve, né, daqueles pecados, daquela culpa que ela traz. Então é algo muito marcante. Diante de tudo isso, de que forma a Semana Santa reforça essa união entre os fiéis da sua igreja, do seu presente? Reforça porque muitas pessoas que não participam de outros momentos, elas achegam, principalmente no domingo de Ramos e na sexta-feira da Paixão, bem as celebrações. E esse é um momento de catequese, né? Que a gente tem a oportunidade, não brigar, né, com o povo, mas dar uns toques, né? Não é só nestes momentos que você deve participar, desses momentos pontuais, mas que tem uma vida, uma rotina da sua fé, que ela faça parte da sua vida, né? Faça parte do seu cotidiano, viver a sua fé. Então é uma oportunidade. E dizer que eu brinquei hoje na Santa Missa pela manhã, que vocês gostam de matar Jesus, mas não vem na hora de ressuscitá-lo. Então, participemos da morte, participemos desta entrada de Jesus triunfal. Que hoje, domingo de Ramos, não celebramos só a entrada de Jesus nos Ramos, mas é domingo de Ramos e da paixão do Senhor. São dois momentos em uma única celebração. Então, celebramos a morte do Senhor, porém,
faça o caminho inteiro até a ressurreição. Porque sem a ressurreição não tem sentido a cruz. A cruz só ganha sentido com a ressurreição. Esta entrega de Jesus se torna concreta, se torna total na sua ressurreição. Então, são momentos da gente falar deste amor de Jesus, deste amor de Deus por nós, que é desmedido, louco, como dizia Santo Afonso, fundador da Congregação do Santíssimo Redentor, fundador da minha congregação, né? É uma loucura de Deus de se entregar por nós. Que essas pessoas caiam em si, né? Queiram vivenciar a sua fé não somente nesses momentos pontuais, que a gente vê um fluxo maior de pessoas, mas nos outros domingos do ano, nos outros momentos que ela deveria vivenciar a sua fé. Não somente aqui dentro da igreja, não digo aqui dentro da igreja, mas em todos os momentos que ela, onde ela estiver, os momentos que ela participar. Eu sou católico, não somente na igreja, mas onde eu estiver. A gente gostaria de você contextualizar com a gente um pouquinho dessa romaria, dessa viagem. Sim, eu fui convidado por uma paroquiana nossa, a dona Lídia, para ser diretor espiritual numa viagem. Não é uma viagem, é uma peregrinação, né? O México, né? Isso, para o México. Como é que vai ser? Quantos dias? Como é que... Serão 8 dias no México, principalmente na cidade do México, na cidade do México, que é a capital deste país, onde se encontra o santuário, né, de Nossa Senhora de Guadalupe, a Imperatriz das Américas, Nossa Senhora de Guadalupe, que apareceu ao índio Juan Diego. Então, é uma aparição notável de Nossa Senhora, que até a ciência ainda hoje não consegue explicar, né? Então, não é uma viagem somente, é uma peregrinação, né, de fiéis que acreditam e que vão passar 8 dias, convidamos para passar 8 dias conosco, visitando não somente o Santuário de Guadalupe, mas outras igrejas e outros locais que transparecem, externam a nossa fé católica e nos ajudam a crescer nesta fé, né? Robustecer esta fé. Gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para quem está afastado da igreja, desse momento da Semana Santa, para participar mais e seguir Jesus Cristo, que é como o único Salvador. Eu me aconselho a abertura, né? Abertura e atenção. Veja todos os momentos, as palavras proferidas. Não vá só por ir, mas tente absorver as palavras. Não sei da pregação, da homilia, às vezes são boas, às vezes o padre não consegue expressar tudo, né, que está dentro. Mas as próprias palavras de Cristo, que nas leituras, no Evangelho, nos ritos, né, transparecem. Que possa deixá-los tocar-se, né, por este amor desmedido de Cristo. E vivenciar, né, vivenciar esses dias. Não ter pena de Jesus, né, como o bispo dizia. Mas, nesse momento, chorar pelos nossos erros, chorar pelos nossos pecados e querer ser redimido. Deus quer redimir a humanidade. Esta nos querer, esta redenção, querer participar deste amor e deste prêmio que Deus reserva para cada um de nós, que é a vida, e uma vida com V maiúsculo, a vida eterna. Que possamos juntos viver uma Semana Santa com uma fé mais significativa, que Cristo abençoe todos nós, que possamos renovar cada dia, né, em Cristo. Isso. Uma semana verdadeiramente santa, né? Não somente um feriado. Não é feriado. É momento de viver aquilo que acreditamos. E vamos cada momento com Jesus. Não deixemos Jesus só, né? Como escutamos ele no Horto das Oliveiras, né? Suando sangue quando estava prestes a ser doar nós totalmente na cruz. E pediu que vigiassem com ele. Não dormamos, mas acompanhemos o Senhor nesta caminhada pela cruz e também na ressurreição no domingo. Muitíssimo obrigado. Que possa tocar no coração de alguém que está distante de Cristo, que venha fortalecer a fé, venha conhecer a igreja de São quem mora próximo, Isso mesmo. E compartilhar, congregar com a gente, né? E outras igrejas mais próximas dessa comunidade. Isso mesmo. Pensando nesse momento feito e projetado, tem um
lembrancinha com a sua foto, representada aqui essa palavra. E possa tomar um cafezinho lembrando do programa Tardear. Muito bem. Abra a sua. Hoje, nosso programa, nossa passagem, tem um oferecimento especial de Salão Chamé e Papelaria Henrique, que está representado na sua janela. Muitíssimo obrigado, presidente do programa Tardear. Muito bem, muito obrigado. Fico muito alegre pelo convite. Pegou o nome de si na Paróquia São José Operário, a minha foto aqui é muito bonita e tem a novena perpétua também. Você é convidado a participar conosco da novena todas as terças-feiras em honra à Mãe do Perpétuo Socorro. E também dos outros momentos da nossa paróquia. Temos missa todos os dias, né? Menos na quarta-feira. E junto a gente não podia de agradecer quem interveio nessa entrevista, que é nossa amiga. Isso, a dona Arli, aqui da nossa Pois paróquia. é, Cida abraçada, ela tá aqui dos bastidores, não quer aparecer, mas nós te amamos presente e distante de todo jeito, viu? Um abraço, obrigado. Nada. Sua bênção, Padre. Deus te abençoe e abençoe cada um que nos escuta, que nos assistem, né? Este programa e que ele consiga abranger, a chegar a cada vez mais a muitos corações. Quem sabe vai chegar no mês, já estamos nos Estados Unidos, na Turquia e na Índia. Já chegando, assiste o programa Tardear, já que vai ter uma romaria, começa a assistir o programa Tardear, que possamos mostrar logo a bandeira do México, gente. Um abraço. Deus abençoe.